Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Será que nós chegamos no esgotamento da sociedade da informação e do excesso de tecnologia? Obviamente que não. Ao que tudo indica, muito investimento, e aqui eu estou falando investimento na ordem de bilhões, trilhões de dólares em altíssima tecnologia. O homem, pelo menos Elon Musk, o cara da SpaceX, ele diz que vai conquistar Marte. E muito do que sequer nós imaginamos agora, nesse momento, estará em breve nas nossas mãos e fazendo parte do nosso dia a dia. Assim como muitas das coisas e da tecnologia que nós usamos hoje, daqui a pouco tempo estará completamente obsoleta. Provavelmente até o aparelho celular não será mais o que a gente vai usar para poder se conectar com o mundo. Muito provavelmente uma tecnologia bem mais avançada, talvez até um chip na sua cabeça. Fato é que as revoluções industriais e os impactos na sociedade, eles acontecem de forma cada vez mais rápida. E também cada vez impactam mais pessoas, bilhões de pessoas ao redor do globo terrestre. Se a gente fizer um apanhado histórico, vale a gente ir lá atrás, no período neolítico, que durou milhares de anos, e foi marcado por uma sociedade dos caçadores e coletores. A primeira grande revolução se dá quando os caçadores e coletores, que eram nômades e precisavam estar mudando de áreas, fosse por questões ambientais ou ameaças de animais, enfim. Eles mudavam e eram nômades, mas com a revolução agrícola e pastoral, essa sociedade passa a ser uma sociedade que ela vai fixar moradia. E essa revolução agrícola, ela acontece por volta do século XVII, com o então surgimento das grandes propriedades rurais. Percebe que a gente falou em milhares e milhares de anos, até que veio a grande primeira revolução, que foi a Revolução Agrícola, no século XVII. Apenas 100 anos depois, no século XVIII, com a invenção da primeira máquina a vapor na Inglaterra, do tear mecânico, o uso de ferro, do carvão, acontece a primeira revolução industrial. 100 anos depois, também no século XIX, acontece a Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial, com o uso agora de combustíveis fósseis, não mais tanto carvão, o uso de produtos químicos, a energia passa a ser energia elétrica, o uso do aço. Mas é interessante a gente observar que entre a revolução, a segunda fase da Revolução Industrial no século XIX e o que a gente chama de Indústria 4.0, o espaço fica ainda mais curto e passa a ser de 50 anos apenas. Quando a revolução, da Indústria 4.0 é chamada de revolução tecnológica, a chamada sociedade da informação. Ela passa, então, a acontecer quando nós temos acesso a uma tecnologia extremamente avançada, como eu já falei, popularizada, chegando a mais e mais e mais pessoas. O advento da inteligência artificial, que agora no ano de 2024 ela fica mais presente nas nossas vidas. A internet das coisas, então a gente vai ver a internet presente na TV, no refrigerador, enfim, em vários gadgets, em vários equipamentos. E o ponto que é fundamental aqui para a gente entender a coleta de dados nas nuvens, o poder dos dados, e os cobots, que são os colaboradores robôs presentes também nas indústrias, nas empresas. O acesso aos serviços e produtos, ele está literalmente na palma das nossas mãos. Basta você acessar do seu celular qualquer empresa de marketplace que você compra o que você quer e você não precisa nem sair de casa, a gente sabe disso. Além de você ter acesso ao lazer, ao cinema, tudo na palma da sua mão. Estamos cada dia mais dependentes da tecnologia
e da energia. Você já imaginou você viver sem internet e sem luz? O analfabeto digital, ele hoje sofre tanto ou talvez até mais do que sofreram as pessoas analfabetas nos séculos passados. Hoje nós falamos em inclusão digital, segurança cibernética e as empresas negociam dados cada vez mais do que petróleo. É isso mesmo. Os nossos dados, eles valem às vezes até mais do que um petróleo. A falta de privacidade, ela deixou de ser uma ameaça apenas para os famosos. Passou também a incomodar e fazer vítimas totalmente anônimas, como eu e você, que tem as suas informações, as nossas informações pessoais, comercializadas e até roubadas. Se houve um momento em que o homem se estressava com a falta de caça para poder sobreviver, hoje o nosso estresse está quando a gente sofre um pico de luz que dura milésimos de segundos. O excesso de informações, e muitas delas a gente precisa lembrar, de péssima qualidade, desinformação, mentiras, as famosas fake news, elas têm nos deixado estressados e exaustos. Durante a Revolução Industrial, as características do masculino, e aqui não tem nada a ver com gênero, estou falando aqui das características da energia masculina. Na Revolução Industrial, elas eram as mais valorizadas, porque se valorizava a força física, a racionalidade, o foco nos resultados, o lucro, a qualquer custo, em detrimento, inclusive, e talvez sempre, do bem-estar do ser humano. Isso não era importante. A revolução tecnológica, ela trouxe consigo mais conforto, agilidade, diminuir distâncias, inúmeros outros benefícios em todas as áreas. Entretanto, ela trouxe também inúmeros novos desafios que nos deixaram ainda mais dependentes da energia, da internet. Além disso, nós ficamos mais vulneráveis a ataques, os famosos cyber attacks, né, os ataques cibernéticos, ameaças no ambiente individual, inclusive, público e até na geopolítica. A pandemia do Covid-19, ela acelerou muito do que estava previsto para acontecer e as doenças mentais já estavam preocupando especialistas por conta do ritmo desenfreado da sociedade 4.0. Depois da Covid-19, essas doenças mentais passaram a ser o ponto focal, não apenas dos profissionais de saúde, mas também e talvez principalmente dos gestores, dos líderes, dos pais. O desafio está posto. No 5º Plano Básico de Ciência e Tecnologia, apresentaram a proposta de uma sociedade 5.0 como sociedade futura, o Japão, e ele diz que, o Japão ele deve aspirar para o próximo momento, para essa próxima revolução. O que eles dizem é que nesse plano básico de ciência e tecnologia, eu vou dizer aqui, abre aspas, tá? O que foi dito lá no Plano Básico de Ciência e Tecnologia. Uma sociedade centrada no ser humano que equilibra o avanço econômico com a revolução de problemas sociais por um sistema que integra altamente o espaço cibernético e o espaço físico. Ou seja, isso é o que se aspira para essa nova revolução 5.0. O que a gente busca aqui é exatamente esse equilíbrio entre os problemas sociais e essa interação com o sistema cibernético. Estamos vivendo, de fato, uma transformação industrial e social. Isso a gente não discute mais. No que diz respeito à chamada sociedade 5.0, temas como, por exemplo, aquecimento global, destruição de reservas ambientais, desigualdade social, sustentabilidade, desperdício de alimentos, conflitos geracionais, preconceitos, diversidade, inclusão, servirão de pilares da construção de valores através da inovação, com o objetivo de eliminar as lacunas. Não por acaso tem se falado tanto em ESG, né? Essa sociedade, ela será possível quando ela conseguir promover o desenvolvimento e o crescimento econômico alinhados com soluções que resolvam, de fato, os problemas sociais. Nesse sentido, as características do feminino têm valor inestimável nessa sociedade.
De novo, eu não estou falando aqui de gênero, vamos falar aqui dessa característica da energia do feminino. A sociedade, ela vai precisar aprender a valorizar cada vez mais a inclusão de todos em busca da construção de uma sociedade mais justa e igual. Então, quais são as características do feminino que se põem? Que são tão fundamentais e vão impactar o desenvolvimento de novas tecnologias, seja no papel do líder ou dentro das organizações e políticos. O acolhimento sem discriminação, a comunicação não violenta, a escuta ativa, a gestão humanizada, a empatia, a resiliência, a valorização da vida, a intuição, a preocupação com a segurança, a estética, todos esses são valores do feminino. No relatório da Dentsu, que trata das tendências de 2021, chama atenção o fato de chamarem para a importância de times cada vez mais inclusivos e diversos, da colaboração e um desejo real por mais simplicidade e autenticidade. Se você gostou desse artigo, eu quero também dizer que vale a pena você pesquisar mais sobre o que é a Sociedade 5.0. Compartilha, curte e me siga em todas as redes sociais com o @soukrisferreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.